Amados irmãos, já que nós estamos em pé, o pastor me pegou meio de surpresa, mas Jesus é cheio de surpresa, né? E eu acredito na surpresa de Deus essa noite, e Ele pode falar conosco através da sua palavra nesta noite. Eu creio na surpresa de Deus. Então, vamos ler a Bíblia, Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 15, e o versículo 1 a seguir. Eu sei que é um texto bem conhecido dos irmãos. Talvez alguns dos irmãos já sabem quase de cor este capítulo de número 15 do Evangelho de João, mas foi o que Deus colocou no meu coração nesta noite, para falar um pouquinho desta palavra. Nós também louvamos a Deus pela vida do presbítero irmão Adão Américo, que está conosco, Andezina, bênção de Deus, que Deus possa abençoar. Capítulo de número 15, versículo 1 a seguir, diz a Bíblia, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo de número 3: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar o fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não podeis dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe ou lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quereis, que vos será feito. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Dentro desse texto bíblico, meus amados irmãos, nesta noite, eu me apego neste capítulo. Eu falei para os irmãos que é bastante conhecido. Se nós olharmos para o capítulo de número 14, ao qual o pastor Erni já fez menção de alguns versículos nesta noite, na leitura oficial, nós vamos ver quando Jesus, ele apresenta-se à igreja, aos discípulos, qual foi a sua principal vinda aqui na face da terra. E a Bíblia diz no capítulo de número 14, versículo 16, ele apresenta aos discípulos dizendo: eu sou o caminho que vai para o céu, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele se apresenta como caminho. Aqui no capítulo de número 15, amados irmãos, eu vejo Jesus aqui, ele apresentando o seu projeto de igreja aos seus discípulos. Ele aparece aos discípulos se apresentando como, e eu fico maravilhado com Jesus, irmãos. Eu fico em tudo que eu vejo em Jesus, mas ele como pregador, como ensinador, eu fico maravilhado com a pessoa de Jesus. Porque Jesus foi aquela pessoa, aquele pregador, que ele sempre trouxe as coisas simples para apresentar aos discípulos, para que cada um, tanto fosse aquele que tivesse um pouco mais de cultura, aquele que tivesse menos cultura, pudesse entender o que ele queria dizer. Nós vemos nos seus evangelhos, seus ensinamentos, ele muitas vezes chamando o reino de Deus e apresentando em parábola, querendo apresentar, simplificar, para que todo entendesse aquilo que ele queria passar. Neste capítulo de número 15, eu vejo Jesus, meus irmãos, apresentando o seu projeto de igreja. Aleluia! É muito lindo, e você veja que ele se apresenta como a oliveira verdadeira. Ele diz: eu sou a oliveira verdadeira. Porque toda a palavra de Jesus tem um projeto, tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas.
Dentro deste texto bíblico, eu vejo Jesus se apresentando como o tronco, a raiz, o caule principal, aquele que alimenta, aquele que transmite. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. E toda vara que em mim dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Aleluia. Se nós olharmos para o texto bíblico, nós vamos ver que o desejo de Jesus, o propósito de Jesus para nós como igreja, é que tenhamos frutos e muitos frutos. Ainda no capítulo 15, mas lá na frente, versículo 16, ele diz aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. O grande projeto de Jesus aqui lhe apresentando como igreja, ele queria uma igreja que desse fruto, uma igreja que frutificasse, uma igreja que desse fruto. Paulo vai lá na frente dizendo que o lavrador, ele é o primeiro a gozar dos frutos. O que me faz pensar aqui, pastor, que quando Jesus olha para o crente que ele está produzindo fruto, Jesus fica regozijando, se alegrando, porque aquele crente está produzindo. Isso quer dizer que ele está gozando daquilo que ele pediu para que o crente desse fruto. Nós encontramos Jesus em uma das suas palavras. A Bíblia diz que ele passou por uma figueira e ele observou a figueira e não tinha fruto. Ele não tinha fruto, tinha belas folhas, tinha uma planta bonita, mas não tinha fruto. Jesus nunca viveu de aparência. Aleluia. Jesus nunca se regozijou com aparência bonita, usar uma gravata bonita, sapato bonito, terno bonito, está bonito, vestido bonito, sapato bonito na igreja, lindo, maravilhoso, e se puder faça isso. Mas Jesus não se regozijou, nunca se regozijou com aparência. Ele quer ver fruto. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu preciso produzir frutos? Sim, senhores. Todos nós que estamos plantados nesta vinha chamada projeto de Deus, temos a necessidade de produzir. Vocês observaram que Jesus foi fático, e não é eu que estou falando, e se quiser ficar bravo, não fica bravo comigo, fica bravo com a Bíblia, mas não é eu que estou falando. Jesus disse nas suas palavras que todos nós precisamos produzir fruto. Quem não produzir, ele diz que ele corta fora, ele arranca fora, ele colhe na hora certa. Nós humanos, às vezes nós temos uma tendência que nós queremos cortar na hora certa, na hora que nós queremos, né? Mas Jesus tem a hora certa para cortar. A Bíblia fala da parábola do semeador, está lembrado daquela parábola do semeador? Que ele saiu, semeou a semente, toda a semente durante o dia, a semente boa, a semente do trigo. Quando foi à noite, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E aí nasceram juntos. E alguém já ficou doidinho para arrancar o joio lá do meio do trigo. Ficou louquinho para arrancar o joio lá do meio do trigo. Jesus disse: não, deixa crescer. Porque se você arrancar o joio, você vai estragar o trigo, vai estragar a raiz do trigo. Então deixa crescer junto. Porque na hora certa, na hora da ceifa, na hora que o ceifeiro, na hora que o dono da lavoura fazer a colheita, então ele separa. Então ele separa uma semente da outra. Porque uma coisa irmão, o trigo com o joio, quem que conhece lavoura vai testificar do que eu estou dizendo. Quando é pequeno é parecido, é meio parecido. Agora a semente não tem nada a ver, o fruto não tem nada a ver, o fruto é diferente, o fruto é muito diferente. Jesus foi fático em suas palavras. Ele disse: pela árvore vocês conhecem o fruto, porque não pode uma árvore mal dar fruto bom, como não pode também uma árvore boa dar fruto mal. Às vezes nós vemos alguém na igreja tão bonitinho, parecido com um crente, né? Bem parecido com sal. Mas no dia
E eu tenho dó de falar essas coisas, mas naquele dia Ele vai separar. Ele vai separar. Aleluia. 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 Na quarta-feira passada eu falei para os irmãos ali na Mineira Nova. Naquele dia Ele vai separar, irmão, mesmo que nós não queiramos. Estou lutando ali pelos irmãos ali na Mineira, e eu quero, na Mineira Nova, um pastor, e eu quero que todo mundo vá para o céu. O desejo meu é que todos vão para o céu. Mas se for olhar para a Bíblia diz que estarão, e aqui está falando da igreja, está falando de igreja, estarão duas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Estarão dois do campo, e aí fala trabalho. Eu até disse para os irmãos que aí parece que é obreiro também essa situação. Fala trabalho, fala campo, dá dois no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Serão dois em uma só cama. Um será tomado e o outro será deixado. Então Ele, no momento certo, Ele faz essa separação. Mas eu estou falando para os irmãos, e eu disse para os irmãos no início que Jesus está apresentando o seu projeto de igreja aqui para os discípulos. Aí ele diz que cada um tem que produzir o seu fruto. Da estação própria, tem que produzir. Aleluia. Isso é para cada crente. Não é só o pastor da igreja, não. O pastor tem que produzir também. Mas não é só o pastor da igreja, não é só o corpo de obreiro, não é só o líder do departamento, não é só a irmã do círculo de oração. Não, cada um tem que produzir o seu fruto. Porque esse negócio é sério. Esse negócio não é brincadeira. Negócio com Deus é sério, não é brincadeira. É sério. Tem que produzir o seu fruto. Aí ele diz em suas palavras que aquele que produz, irmão Jefferson, produz o fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Aí ele completa aqui no versículo que nós temos, versículo número 3, ele diz: mas vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Aleluia! O que faz a limpeza da igreja, o que faz a limpeza da nossa vida, não é o pastor, não é a esposa do pastor, não é o irmão que aconselha. Quem faz a limpeza é a palavra. É a palavra. Aleluia! É a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. O salmista, no Salmo de número 119, e o versículo 9, se não me falha a memória, o salmista diz assim: ó, como purificará o mancebo o seu coração? Aí ele responde mais à frente: observando a palavra. Aleluia! Observando. Sabe, irmão Jefferson, o que faz nós produzir? É a palavra. É bom orar, tem que orar. É bom jejuar, tem que jejuar. Consagrar a vida, tem que consagrar a vida. Mas o que faz nós produzir fruto é a palavra. Ela que faz a limpeza. Tem quando a irmã está se arrumando para vir para o culto, o que a irmã faz? Antes da irmã sair de casa, o irmão também faz isso. Ele vai lá na frente do espelho, a irmã vai lá na frente do espelho, ver se o cabelo está certinho, ver se está tudo certinho. O irmão vai lá ver se a gravata está no lugar, está tudo certinho. Não é? Na vida espiritual, este espelho é a palavra. É a palavra. Glória a Deus. É a palavra. É a palavra. Se eu olhar para o irmão, se eu olhar para a irmã, se eu olhar para alguém, se eu olhar para o pastor da igreja, se eu olhar para o obreiro da igreja, muitas vezes eu posso não ter o reflexo que eu preciso ter. Muitas vezes eu posso ver coisa diferente que eu não queira ver. Mas se eu olhar para a palavra, ela é um espelho. Aleluia. A ponto que a Bíblia dá um sentido, diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. O homem estuda e faz os seus estudos e teologicamente procura entender, separar a alma do espírito e faz aquela situação às vezes com dificuldade, mas a palavra de Deus, irmão Marquinhos, ela separa, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O salmista disse:
eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nos faz produzir a maior vitamina, o maior adubo da nossa planta que somos nós, é a palavra de Deus. É a palavra. Pastor que nós antecedeu, pastor lendo ali no versículo, até quando o irmão leu, eu anotei ali, versículo de número 23, do capítulo 14, ele disse: Jesus disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aleluia. Sabe quem guarda a palavra? Quem ama Jesus. Ele vai mais à frente e diz: ó, porque aquele que me ama, esse será amado de meu Pai. Este será amado de meu Pai. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Parece-me, amados irmãos, neste projeto de igreja, que Jesus apresenta aqui no capítulo 15, parece que ainda mais, além de produzir fruto que a igreja tem que produzir, a igreja tem que estar limpa. A igreja tem que estar limpa. A planta para produzir tem que estar limpa. Você lembra quando Jesus disse: olha, faz 3 anos que eu venho procurar fruto e não acho fruto aqui. Aí disse ao vinhateiro: pode cortar ela e joga no fogo. Aí o vinhateiro disse: não, deixa eu trabalhar mais um ano nele, eu vou limpar, vou arrancar o mato, a erva daninha que está ali no pé da árvore, está ali no pé da figueira, eu vou adubar, eu vou botar esterco ali. Tu és bom, Senhor, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu vou colocar adubo, eu vou colocar esterco, eu vou trabalhar nesta planta neste ano. Você já viu, irmão, que tem crente que Deus trabalha da melhor e melhores forma na vida dele? É porque Deus quer que este crente